Então vamos dar continuidade a essa correção a partir da letra B, que pergunta o seguinte: que palavra desse verso introduz o eu lírico em um momento imaginário, hipotético? É a palavra quando. Essa palavra quando, ela expressa uma ideia de tempo. Quando você sairá? Quando você vai viajar? Então, quando remete a uma ideia de tempo. A letra C indica o tempo e o modo em que o verbo está empregado nesse verso. Então, o tempo é futuro e o modo é subjuntivo. Terceira questão. Antes que o fato imaginado aconteça, o eu lírico supõe que vai ter certos sentimentos. Quais são esses sentimentos? Então, sentimentos de saudade, tristeza, solidão. Pode ser que você tenha colocado outros sentimentos, mas esses normalmente são os sentimentos voltados para partida, né? Alguém que vai embora, normalmente deixa saudades, nos deixa tristes, solitários. Mas pode ser que você tenha percebido outros sentimentos. Na quarta questão, na segunda estrofe, o eu lírico exprime poeticamente a ideia de saudade. Letra A. Qual é a contradição presente nesses versos? Partindo e vai acabar ficando. Veja aí esse paradoxo, essa ideia contrária que existe quando eu digo partindo e vai acabar ficando. Como acontece aí a ideia de contradição. E a letra B, porque essa contradição é aparente. Porque quando uma pessoa querida se ausenta, ele continua presente na lembrança de quem fica. Isso é uma grande verdade. Para quem já perdeu algum ente, algum amigo querido, sabe que a saudade ela fica como forma de nós lembrarmos, né, das pessoas que já se foram. Vamos agora para a quinta questão, que diz o seguinte: na terceira estrofe, o eu lírico expressa dois desejos: impedir a menina de partir e partir também. Quais são as condições necessárias para a realização desses desejos? Ter dinheiro e ter idade. Então, precisava ter dinheiro e ter idade para realizar esses desejos. A letra B diz: que palavra desses versos é responsável pela introdução do eu lírico no mundo imaginário? Palavra se, tá, gente? E essa palavra aí, ela expressa uma palavra de condição, é uma condicional. Entenda o seguinte: se você fizer as atividades, você será pontuado. Se você não fizer, então existe uma condição presente nessa palavra, nessa conjunção se, condicional. Letra C. Destaque a forma verbal empregada nesses versos e indique o tempo e o modo em que ela está. Então, a forma verbal, todas as vezes que vocês ouvirem forma verbal, é como o verbo está conjugado, tá bom, gente? É o verbo com a sua conjugação. Então, nós temos aí tivesse, que é imperfeito do subjuntivo. Na sexta questão, na última estrofe, o eu lírico expressa sentimentos contraditórios em relação à futura partida da amada. Que locuções verbais indicam essa contradição? Vou chorar e vou sorrir. Gente, locução verbal é um conjunto, né? Uma locução sempre ela é formada por mais de uma palavra. E se eu falo que é uma locução verbal, ela será formada por mais de um verbo. Então, nós temos aí vou chorar e vou sorrir. Duas locuções verbais aí, tá bom? E a letra B. Quais formas verbais simples poderiam substituir adequadamente essas locuções? Chorarei e sorrirei.
Levante hipóteses. Essa é uma questão muito pessoal, tá? Eu acredito que cada um terá a sua interpretação, então pode divergir a nossa resposta. Essa resposta aqui você usa apenas como um parâmetro, apenas como uma sugestão de resposta. O que pode explicar esses sentimentos contraditórios do eu lírico? O eu lírico ainda não sabe exatamente como vai se sentir, mas prevê que vai sofrer muito e que poderá ter sentimentos contraditórios. Como conclusão desse estudo, responda: qual é a importância do modo subjuntivo na construção do poema Menina, Menina? Então, gente, essa construção, esse modo subjuntivo, é para situar no mundo hipotético as ações que ainda não aconteceram. É para situar no mundo hipotético ações que ainda não aconteceram. Então é isso que você deve ter em mente quando aqui nós vamos ter um folheto distribuído pela Fundação Dorina, que atua no atendimento a deficientes visuais. Lembrem, né? Os deficientes visuais são normalmente as pessoas que não podem ver. O que você pode fazer quando encontrar uma pessoa cega? Em companhia de pessoas com deficiência visual, haja com naturalidade, pois eles apresentam as mesmas características de qualquer ser humano, ou seja, eles podem conviver socialmente, estudando, trabalhando, tornando-se pessoas autossuficientes. O fato das pessoas terem alguma limitação, alguma deficiência, gente, não significa dizer que elas são incapazes. Não significa dizer que as pessoas não consigam produzir. Então, a gente precisa ter cuidado com as pessoas que têm deficiências. Olha a primeira questão, levante hipóteses. Lembra que esse tipo de questão é sempre uma questão que poderá ter mais de uma resposta, poderá ter respostas diferentes, tá? Então, qual é a finalidade do folheto? É orientar as pessoas em geral sobre como lidar com deficientes visuais. Está bem claro, bem explícito no folheto, né, gente? Tem que agir com naturalidade, tem que entender que as pessoas elas têm características como qualquer um. A segunda questão, observe as formas verbais empregadas no enunciado principal do folheto. Em que tempo e modo está o verbo auxiliar da locução verbal pode fazer? Está no presente do indicativo. Lembra que eu falei que locução verbal na verdade, são 2 ou mais verbos, tá? Locução, normalmente, é uma expressão formada por mais de uma palavra. Se é uma locução verbal, logo será formado por mais de um verbo. Letra B, em que tempo está a forma verbal encontrar? Está no futuro do subjuntivo. A letra C, que palavra desse enunciado explicitam a ideia de uma possibilidade futura? As palavras pode e quando. Na parte de baixo do folheto, lemos: em companhia de pessoas com deficiência visual, haja com naturalidade. Aqui, verbo corresponde à forma verbal haja, ao verbo agir. Em que modo está essa forma verbal? Está no imperativo afirmativo. Que relação existe entre esse modo verbal e a finalidade do folheto? Como o folheto tem a finalidade de orientar o leitor sobre como lidar com cegos, é natural o emprego do imperativo. Gente, o modo imperativo normalmente são os verbos empregados em formas de conselhos
ordem, orientações, advertências, ensinamentos. Então, os verbos no modo imperativo, eles vão indicar conselho, ordem. Então, sente, abra, faça, responda. Então, todos esses verbos estão no modo imperativo, indicando aí ordem, indicando aí conselho, orientação. E a letra D, complete as frases a seguir com o verbo ao qual pertence a forma verbal haja. Depois indique o tempo, o modo e a pessoa nos quais o verbo foi empregado em cada frase. Então, nós temos com esta campanha, esperamos que você haja com naturalidade na presença de pessoas com deficiência visual. Então, aí nós temos o presente do subjuntivo e terceira pessoa do singular. Esta campanha está sendo feita para que todos hajam com naturalidade na presença de pessoas com deficiência visual. Presente do subjuntivo, terceira pessoa do plural. Seja natural quando agir na presença de pessoas com deficiência visual. Futuro do subjuntivo, terceira pessoa do singular. Gostaríamos que todos agissem naturalmente na presença de pessoas com deficiência visual. Pretérito imperfeito do subjuntivo, terceira pessoa do plural. E a quarta e a última questão, para encerrarmos a nossa correção, diz o seguinte: eles podem conviver socialmente, estudando, trabalhando, tornando-se pessoas autossuficientes. Letra A. Porque nesse trecho podem conviver socialmente, as palavras estão em letra maiúscula, porque o trecho expressa a informação mais importante do enunciado, ou seja, o folheto quer destacar que as pessoas cegas podem levar uma vida social normal. Gente, nesse trecho, podem conviver socialmente, a gente também pode chamar de caixa alta. Normalmente, quando a gente usa caixa alta em alguma mensagem, eu digo mensagem também, mensagens virtuais, isso indica que eu estou gritando, ou seja, eu estou chamando mais a atenção das pessoas. Então, quando você usar letras, todas as letras de uma palavra em caixa alta, significa que você está falando bem alto, né, gritando, fazendo realmente com que as pessoas lhe ouçam. Então, por isso que está escrita aí em letra maiúscula, em caixa alta, esse trecho podem conviver socialmente. E a letra B, porque foram empregados 3 verbos no gerúndio logo depois da expressão em letra maiúscula. Porque os gerúndios expressam as formas de convivência social que, como qualquer ser humano, um cego pode ter. Percebam aí que os gerúndios é exatamente aqui, gente. Estudando, trabalhando, tornando-se. Os verbos, quando eles estão no gerúndio, normalmente eles têm essa terminação, ando, estudando, trabalhando, cantando, falando. Então, essas terminações indicam que o verbo está no gerúndio, tá? Tornando. Então, atenção para a forma verbal. Gerúndio. Bom, gente, eu espero que vocês realmente acompanhem essa correção. Eu espero que vocês realmente corrijam aí nos caderninhos de vocês, porque às vezes vocês enviam as atividades para mim, eu dou um visto na medida do possível, mas não tem como eu corrigir tudo ao pé da letra, e aí eu parei por um momento para fazer essa correção com vocês, assim como vou parar outros momentos para fazer as correções de outras atividades
à medida que eu for passando, para que a gente não fique só respondendo atividades, mas que também a gente possa acompanhar essas correções. Então, que vocês realmente aí nos caderninhos de vocês corrijam o que está errado, o que está incorreto, atentem para a escrita, né, qual é a letra que você vai utilizar. Por exemplo, esse verbo agir, você percebe que em algumas conjugações você usa com J e outras com G. Então, atenção também para a escrita das palavras. Então, esse é o nosso momento de hoje. Eu espero que vocês tenham uma boa semana e que vocês realmente tirem proveito dessa correção. Bom dia e boa semana a todos. Professora Elissandra.